Irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja derramada sobre nós. Que Deus esteja conosco mais uma vez. Que o despertar com Cristo nos desperte espiritualmente, nos acorde de um sono profundo. No nome poderoso de Jesus é que eu peço isso ao Pai. Peço isso ao nosso Pai maravilhoso. Hoje, a palavra que Deus trouxe para nós está no livro de Provérbios, no capítulo 3 de Provérbios, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias. Nós teremos os nossos dias aumentados, a nossa vida prolongada através disso, quando observamos os mandamentos da lei de Deus. E ele disse, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Anos de vida e paz. Promessa maravilhosa. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as, a bondade e a fidelidade, amarre-as ao pescoço e escreva na tábua do seu coração. Bondade e fidelidade esteja sempre presente. Que fique isso dentro de você, para você não deixar que elas saiam de você. A bondade e a fidelidade. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus. Favor de Deus, imagine. Favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Se você guardar sempre com você a bondade e a fidelidade. Não importa as circunstâncias, não importa o que estamos enfrentando, mas sempre lembrar, tão bom a gente fazer o bem. E que isso faça parte da sua vida, a bondade e a fidelidade. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. Às vezes a pessoa, por ter aprendido, lido muitos livros, acha que é melhor do que outra pessoa que tenha menos conhecimento. É a maior ilusão do mundo. Ai daquele homem que se estriba no próprio entendimento, que se apoia naquilo que ele aprendeu nos livros. O livro que te ensina verdadeiramente é este aqui, a palavra de Deus. E sabe qual é o resultado dela? Eu acho incrível o resultado do conhecimento da palavra de Deus. É que você entende que você só aprende com Ele, com Deus, com o seu Criador. E que tudo que você aprendeu, extra livro da Bíblia, está realmente coincidindo com aquela palavra que ensinou aquela pessoa a escrever o livro. Tudo que um cientista escreve, faz um livro, um jurista faz um livro, não sei o quê, mas todo o entendimento dele, primeiro, para ele escrever o livro, ele precisou estar vivo. E para você estar vivo, só Deus que te dá a vida, o autor da vida, o teu Criador. Já começa por aí. Então, é claro que você não deve se apoiar só naquele conhecimento científico. Aquele conhecimento científico, Deus deu a alguém para escrever aquele livro. Então, o livro mais importante é este. É a palavra de Deus. É o que mostra a verdadeira origem do homem. A essência da vida está neste livro. A essência da vida, a resposta de todas as suas perguntas estão aqui, neste livro.
Então, esse conhecimento é que nós precisamos. E quando você aprende essa palavra, aí você aprende uma coisa incrível com essa palavra. Você não tem nenhum motivo de se orgulhar de nada, de ter conhecimento disso ou daquilo. Nenhum motivo. Porque a primeira coisa que você aprende é a ter humildade. Humildade de saber que você tem um Senhor que te deu fôlego de vida e que é nele que você deve se apoiar e não no seu próprio entendimento, que é limitado, por mais que você tenha, que você seja uma enciclopédia, por mais que você seja a pessoa que mais leu livros do mundo. Mas aí quando você lê este, aí você diz, eu não tinha lido nada ainda. Eu não tinha aprendido nada ainda. E aí você adquire essa qualidade, essa virtude que Deus gosta muito. Humildade. Deixar de ser vaidoso, deixar de ser vaidosa no orgulho, naquilo que você aprendeu. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele, o Senhor, endireitará suas veredas. Reconheça Ele em tudo. Não tem nenhuma esfera da sua vida que você diga, não, nessa parte aqui Deus não deve entrar. Essa parte aqui é só eu que resolvo mesmo. É minha, é por conta própria. Não existe isso. Você entregue todos os seus caminhos, todos os seus propósitos, todas as áreas da sua vida ao Senhor. Aí Ele vai endireitar. Ele vai consertar aquilo que está torto. Ele vai fazer com que torne direito. Não seja sábio aos seus próprios olhos, que é justamente um complemento daquilo que nós lemos lá em cima. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Aí é sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Aí você é sábio. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo. Um remédio para o seu corpo. E refrigério para os seus ossos. Que coisa maravilhosa. Isto será um remédio para o seu corpo. Você vai ficar com o corpo sarado, curado, através deste entendimento, quando você se afasta do mal. Você se afasta do mal. Tema o Senhor e afaste-se do mal. E isto será um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Aí a pessoa pensa que honrar o Senhor com os nossos bens é só você devolvendo a Deus o dízimo. Devolvendo, Deus te deu tudo e você vai dar um dízimo daquilo que Deus te deu. Devolve a Deus. Como? Você pensa que é só na igreja? Não. É também na igreja. É verdade, a igreja precisa de pagar as despesas da água, da luz, do zelador. Precisa, tem as despesas da igreja. A igreja precisa mesmo que nós sejamos fiéis a Deus nos dízimos. Mas lembre-se disso. Tem muito mais do que dentro da igreja para você dar. Tem muita gente, o teu próximo está precisando. Está precisando. E aqui você está honrando o Senhor. Quando você dá àquela pessoa que não tem nada que te dá de volta. Não tem nada em troca daquilo que você está dando. Não olhe pensando em receber. Nem dê o dízimo pensando que vai ter a sua salvação só porque você está dando dízimo. O dízimo é uma coisa, uma obrigação que nós temos para manter a igreja. Mas você honra o Senhor nos dízimos, assim, nos dízimos e nas ofertas. Mas como? Você dá àquela pessoa que não tem outra pessoa para contar.
E se você não der, vai faltar mesmo. Então, no momento em que você dá àquela pessoa o alimento que ela precisa, as vestes que ela precisa, cobrir a sua nudez, o remédio que aquela pessoa precisa tomar, que você procura saber onde aquela pessoa está no abrigo da chuva, você está honrando ao Senhor quando você está fazendo isso. Lembra as perguntas que vêm para você lá, que tem em Apocalipse, que tem no Evangelho, quando Jesus Cristo disse: tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, estive doente e preso, você foi me visitar? Então vamos lembrar disso, irmãos. É muito importante a gente ter consciência disso. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros, consequência agora, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de mosto. Você vai ter em abundância. Agora, por favor, não dê querendo em troca essa abundância. Porque quando você tem esse pensamento, seu intuito é de você ter em abundância, aí você vai investir, entregando dízimo para ter a salvação, entregando aquelas ofertas, ajudando as pessoas para que estão precisando. Você está honrando a Deus quando você está dando aquilo com amor, de todo o seu coração, pensando que a igreja continue ali, que a igreja esteja aberta, falando do amor de Deus, salvando vidas, resgatando almas que estão caminhando para o inferno. A igreja tem a sua missão. A igreja é do Senhor. Ele é o cabeça da igreja. E nós somos igreja. Nós somos igreja. Não só na igreja, templo, como em nossa casa. Como no trabalho. Como na faculdade. Aonde você estiver, na fila do banco, nós somos igreja e devemos honrar a Deus também com as coisas que nós temos. E o Senhor disse que vai acontecer, isso aí é consequência. Porque, como consequência, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de mosto. É verdade, é assim mesmo que Deus faz. É assim que Deus faz quando você honra o Senhor com os seus bens. É assim que o Senhor faz. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Por quê? No 12 responde, que é o que conclui. Porque o Senhor repreende a quem ama. Oh, Senhor, é tão bom ser repreendido por Ele. É bom demais ser repreendido pelo Senhor. Porque é mais uma declaração do amor de Deus. Além daquela maior declaração que foi entregar o seu próprio filho para morrer na cruz por você e por mim. Para pagar o preço do nosso pecado. Então, o preço do pecado é a morte. E aí, o Senhor disse, não quero que ela morra, que você morra. Deus disse, não, a minha imagem e semelhança, eu não quero que morra. Então, ele morreu por nós, quando ele enviou o seu próprio filho para pagar o preço do seu pecado. Então, no momento que você se conscientiza do pecado e se arrepende do pecado e abandona o pecado, então você já pode ter uma vida eterna porque Jesus já pagou o preço do seu pecado que você se arrependeu. Oh, Deus tremendo. E aqui a conclusão, né? Quando ele diz, filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Você imagine, nós queremos muito bem aos nossos filhos, nós amamos os nossos filhos, mas o amor que Deus tem por nós,
O amor que Deus tem por você é muito maior do que esse amor do pai, da mãe para o filho. Olha o que ele diz ali, ainda que a mãe que amamenta venha esquecer do seu filho, que é uma coisa que nem cabe na cabeça, principalmente de uma mulher ouvindo isso, mas se o Senhor disse, ainda que essa mãe abandone o filho que ainda amamenta, eu jamais me esquecerei de vocês. Jamais abandonarei vocês. Ele não nos abandona. Você não está abandonado. Você não está abandonada. Você está passando por uma provação. Você está passando por dias difíceis, mas jamais abandonada. Jamais abandonado. Não sintam-se assim. Porque o Senhor não nos abandona. E Ele repreende aos que ama. E foi repreensão aqui, irmãos. Pura repreensão aqui. Então, esta é a palavra de reflexão. Está em Provérbios 3, do versículo 1 ao versículo 12. Reflitam nesta palavra e que Deus esteja sempre presente no coração de cada um de vocês, para que não falte bondade e fidelidade em vocês, em nós. Como nós precisamos disso, de obedecer ao Senhor, de andar na presença dEle, de abandonar o pecado que nos afasta dEle, de receber de Deus a boa dádiva da vida eterna e de longos dias aqui na terra. E de longos dias aqui na terra. Como ele diz aqui. Que aumentarão os nossos dias. Como? Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles, os mandamentos do Senhor, aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Amém, irmãos. Fiquem com Deus.